último culto. Quando eu estava na faculdade, eu falei, Senhor, hoje é a última vez que eu vou ministrar aqui porque eu estou cansado. Fala galera, Juve 3, mais uma vez aqui nesse podcast maravilhoso, nessas gravações que estão sendo tremendas. E aqui do meu lado tem uma honra de apresentar o pastor Gustavo. Fala pessoal, que honra estar com vocês aqui, né? Nesse ano, acompanhei o ano passado pela internet, mas esse ano aprova o Senhor de estarmos juntos aqui. E pastor, assim, tem bastante tempo, né, que você já esteve aqui na igreja, viajou, foi pro Canadá, e assim, gera uma certa curiosidade, né, na gente. E primeiro, para falar um pouco assim, como que foi a sua primeira experiência com Deus, como que foi a sua ascensão ao ministério, conta um pouquinho dessa história para nós. Então, eu nasci em uma família com conflito muito familiar em questão da religiosidade, né? A minha família materna, ela seguia outras religiões, mas isso foi quebrado através da minha mãe, que hoje ela é missionária, né? Glória a E Deus. sempre me arrastou desde criança para estar envolvido com as coisas de Deus. Aquela de oração de vigília toda sexta, de corinho de fogo. Então, por isso que às vezes a gente é um pouco bem pentecostal, né? Bem barulhento aí, que a gente gosta Sempre das foi coisas de Deus. agarrado com a mãe, então. Sempre fui agarrado, sempre gostei de trabalho, de oração na casa das irmãs. Amém. Inclusive, eu sempre tive mais familiaridade com as irmãs de oração. Sempre gostei de oração, sempre gostei de estar presente nas coisas de Deus. Viajava para eventos e sempre envolvido. Apesar que sou pastor há apenas 2 anos. Fui consagrado antes de ir para o Canadá, de uma forma ainda não estava preparado, né? Fui pego de surpresa, né, pelo meu pastor presidente. Eu pertenço ao Ministério Ômega, Igreja Ômega. Amém. E o pastor Paulano me pegou de surpresa numa plenária, em pleno congresso como esse. Ele abriu uma plenária, me chamou e falou que eu pisaria no Canadá como pastor, que era uma promessa de Deus na minha vida. Glória a Deus. E assim, é interessante, o Bruno falou um pouco ontem sobre a experiência dele, né, com o pastoreio. E assim, você como pastor, você sentiu essa diferença quando, vamos dizer, o óleo desceu sobre a cabeça? Você sentiu que houve um peso maior, houve uma responsabilidade maior? Qual que foi aí? O que aconteceu? Quando eu recebi, eu senti que foi um cumprimento de uma promessa, né? Da minha mãe, sempre orando. E apesar desse ministério, né, sobre a minha vida, e eu crescer desde pequeno, acabou que com o tempo, me tornando jovem, adolescente, jovem, eu acabei me afastando dessa vontade. Eu comecei a priorizar outras coisas. Entrei na faculdade, aí eu pensava, não quero viver de ministério, não quero trabalhar com ministério, eu quero trabalhar com empresa, não quero trabalhar com pessoas, eu quero trabalhar com as coisas financeiras. E fiz igual o Jonas. Quando eu formei, eu entrei dentro do avião e fui para Londres, né? Fui para Londres, mas não querendo envolver com o ministério, querendo viver a minha vida do meu jeito, da minha forma. E foi um momento em que Deus me amassou, sabe? Em um ano parecia que eu vivi 10 anos. E Deus me amassou e eu falava assim, meu Deus, desculpa, eu quero voltar para o altar, eu quero a tua presença, nada mais me importa. E assim que eu me posicionei, Deus preparou um casamento para mim, Deus preparou um Amém. ministério para mim. Então, assim, eles falam que escolhido não tem escolha, né? Mas eu acredito que tem, se você tem um livre-arbítrio. Mas as consequências são muito grandes, né? E eu vi que não valia a pena me correr do meu chamado, correr do meu ministério. E as coisas foram acontecendo muito rápido, parecia assim, que o Senhor tinha pressa, sabe? Comigo. E eu vivi várias experiências como missionário, né? Como evangelista. E mesmo em momentos de que eu pensava em parar, que eu pensava em desistir antes do pastoreio, eu fui em um lugar, uma cidade tão pequenininha, e eu falei com o Senhor, hoje é meu último culto. Quando eu estava na faculdade, eu falei, Senhor, hoje é a última vez que eu vou ministrar aqui porque eu estou cansado. Isso Viver foi do aqui meu ou foi em jeito. Londres? Não, isso foi aqui antes de Londres. Ah, tá. Antes de Londres. Aí eu fui e falei, Senhor, eu tô cansado. E era a última agenda. Eu lembro que o convite veio pelo Facebook, nem tinha Instagram ainda direito. Veio pelo Facebook e cheguei em uma cidade pequena ali na região do Vale de Jequitinhonha, sabe? Já fui muito para aquela É uma região. região muito abençoada, né? O pessoal precisa mesmo ali. O povo é carente mesmo, não Carente. só, eu não falo de recursos porque é uma região muito rica, se você for parar para pensar, Sim. mas é carente da presença Na mesmo de Deus, né? presença do Senhor, justamente.
E era um congresso de jovens, eu lembro até hoje, tenho amizade com os pastores da época. E foi tudo marcado pelo Facebook, e assim. E quando eu cheguei lá, eles me receberam, foi uma benção. Aí acabou que dentro do congresso tudo começou a dar errado. Uma simplicidade, a luz começou a falhar, era uma quadra. Igrejinha pequenininha, era uma casa, não cabia. Aí era uma quadra e os pessoal tentando se organizar e a luz faltar. Porque congresso sabe como é, né? Muita correria. E eu falei, não se preocupe, eles com vergonha, eu falei, não se preocupe, a gente está aqui para adorar o nome do Senhor. Mas por dentro eu falava assim, meu último culto. E Deus me levou ali e me deu uma lição, sabe? Mesmo diante das dificuldades, aquelas pessoas, aqueles jovens não pararam de adorar o Senhor, sabe? Uma presença, o microfone falhou, eles cantavam com a voz e aquilo foi mexendo muito comigo, Deus palestrando comigo. Eu lembro que quando eu ministrei para mim mesmo. E quando eu fiz um apelo, 17 almas aceitou o Senhor. E agora, recentemente, eu estava no Canadá, né? E vendo, né, acompanhando vocês de longe, né? Ministrava também no Canadá em alguns momentos. E o pastor dessa igreja me chamou. Ele falou assim, Pastor Gustavo, o dia que Deus te trouxe aqui foi um impacto muito grande. Eu quero dizer para você que eu não estou mais lá naquela congregação, porque uma vida que aceitou a Jesus no dia que o Senhor ministrou, hoje é o pastor daquela congregação. Glória a Deus. Então, o dia que eu quis parar foi o dia que Deus fez algo tão grande que tinha uma vida ali que precisava ouvir a palavra do Senhor. Aí eu entendi, é isso que Deus tem para mim. Assim, Deus, ele age de uma forma que a gente não consegue explicar, né? Verdade. Porque você mesmo sem ter aquele desejo no coração, isso acontece com a gente que está servindo. Não vamos ser hipócritas, né? Sim. Mas acontece muito de a gente estar servindo ali e tipo assim, aquilo ali parece que não está queimando tanto, mas a gente sabe que o máximo ou o mínimo que a gente faz para o Senhor já é o suficiente para Ele fazer. É verdade, é verdade. Eu sempre falo, quando a gente faz tudo com sinceridade, com entrega, sabe? O Senhor, ele é como Elias, vai orar e o fogo vai cair. Quando eu falo fogo, eu falo de brasas no nosso coração, né? Aquilo queima no nosso coração. E pastor, assim, você foi um tempo de 2 anos no Canadá? Foi mais ou menos isso? Aí recentemente, né, quando o pastor me chamou assim, eu não esperava que seria consagração ao pastoreio. E eu estava igual a Jeremias, me sentindo como uma criança. Falei, Senhor, será que ainda é novo? 32 anos, para mim é novo. E recebi, e foi igual Davi mesmo, assim, sem esperar, né, no meio de um congresso, assim, muita gente, minha família. Nesse dia também meu pai aceitou a Jesus, que é afastado desses caminhos. Foi um direcionamento mesmo de Deus, então, naquele momento. Foi um dia marcante, assim, na minha vida, sabe? Imagino. E foi maravilhoso. E eu segui uma orientação do céu, fui para o Canadá, porque eu tinha uma promessa do Senhor, sabe? De ir para fora. Uma vez eu estava orando no monte e eu vi várias bandeiras assim. E quando eu orava ao Senhor, eu vi um avião que ficava rodeando, como se fosse uma roleta, assim, nessas bandeiras. E ele apontava entre os Estados Unidos e o Canadá. E eu falava assim, eu tenho um direcionamento para mim, para essa terra. Eu fui como um pastor, mas eu fui amassado lá, eu fui aprender realmente o que é um pastoreio, como Davi. O que eu já ia te perguntar, como que foi a experiência lá no Canadá, né? Porque foi tudo diferente, porque que estava sempre envolvido, sempre ministrando, sempre, quando não tinha culto na igreja, estava sempre aqui com vocês, ou em outros ministérios. Então, assim, tem aquele calor, né? Tem aquela brasa. Então, o Canadá já é frio por si, né? Cheguei a pegar menos 30 graus lá. Eu acho que não daria muito certo lá, não. A sensação térmica terrível. E acabou que foi tudo diferente, porque eu fui uma região, que é a região do Atlântico do Canadá, que é uma região afastada, pequena. Até a região que o Titanic afundou ali, naquela região tem lá o Museu do Titanic, lá. Nossa, massa. As pessoas que foram sepultadas. E é uma região que se você entrar na igreja, você só vai ver senhores e senhoras na igreja, porque os jovens estão totalmente envolvidos com drogas, homossexualismo e totalmente esqueceu do Senhor. Então foi assim, parece que Deus te mandou para lá para um verdadeiro desafio, para provar o seu ministério lá no caso. Justamente, inclusive no início eu não entendia. Falei, meu Deus, a dificuldade com o idioma ainda, por mais que a gente estude, na prática é diferente. Sim. E quando eu via lá muitos senhores jovens, eu não entendia porque, falei, parece que eu estava vivendo aquilo que eu vivi em Londres, fugindo, mas eu sei que eu fui debaixo de um propósito, de uma liberação dos céus.
E eu lembro que eu estudava de 7 da manhã às 3 da tarde. E eu trabalhava, saía do colégio correndo e trabalhava de tipo de 4 às meia-noite numa empresa de logística. E como eu não tinha o idioma ainda, eu acabava ajudando a descarregar os caminhões, organizar a parte logística. E entrou um jovem de apenas 21 anos, canadense. E eu perguntava, eu falei assim, eu sou imigrante, e eu ainda estou melhorando no idioma, estou aprendendo o idioma, mas você que é canadense, por que você está nesse trabalho tão pesado aqui? É ele, porque eu estou fazendo serviço voluntário, porque eu aprontei, porque eu sou viciado em drogas, eu acabei sendo preso. E eu comecei a pesquisar um pouco a fundo a vida desse jovem. E ele começou a falar que ele era da Batista, desde pequeno, mas na escola ele acabou se afastando e ele se tornou um viciado. E todos os dias nós ali, ele me ajudando com o idioma e eu tentando contar a experiência e falar. Por fim, esse rapaz ele chegou a levar uma arma dentro da bolsa, dentro do trabalho. Ele falou, olha, que ele até então não tinha me apresentado para ele como pastor. Ele, olha, o que, que eu tenho aqui para se mostrar, né? E com o passar dos dias eu comecei a orar com ele, colocava uns hinos lá, até em inglês mesmo, e ele se sentiu tocado. Por fim, ele falou comigo que se minha mãe quer conversar com você, que a minha mãe quer te conhecer. Falei, por quê? Porque ela ora pela minha vida e eu aceitei Jesus novamente na minha igreja. E o rapaz que levou Glória a uma arma Deus. para o trabalho, ele estava levando uma Bíblia maior que essa minha aqui. E todos os dias orava no almoço. E Glória a ali eu pude Deus. entender, Deus nunca nos coloca em lugares à toa. Sempre haverá um propósito. E por uma alma valer mais do que o mundo inteiro, Deus pode mover céus e terra. Ele podia ter te levado para o Canadá, depois para o Japão, para a Índia, para ganhar uma ou até duas almas, se ele quisesse, né? Verdade. Aí eu entendi. O começo de um pastoreio, uma experiência de um pastoreio começa aqui, por causa de uma vida. Eu atravessei o oceano, fui viver em um local totalmente afastado e Deus fez uma obra muito grande na vida daquele jovem. E assim, você comentou sobre uma certa região do Canadá. Assim, atualmente a gente vive uma situação no Brasil muito delicada, tanto em relação à política quanto aos jovens e as promessas também que já foram liberadas para o Brasil. E estando fora, estando numa nação que você falou que é fria, que os jovens estão dados à prostituição, a vícios, você acha que, na sua opinião, na sua experiência, que lá fora há esse grito de socorro pelo celeiro que vai ser o Brasil de missionários? Sim, com certeza. Os brasileiros em si, eu saí dessa região pequena, as portas se fecharam, eu comecei a orar ao Senhor e não entender o processo. Eu cheguei a mexer com o meu processo de green card, né? Lá a gente fala residência permanente, e Uhum. acabou que as portas fecharam, não deu, nada aconteceu como eu planejei. Aí eu recebi uma proposta para ir para Toronto, que é a cidade onde, a metrópole do Canadá, onde todo mundo praticamente vai. E eu fiquei com um pouco de resistência até Deus falar comigo, usar uma pessoa falar assim, eu abri o sinal e é para você ir. Quando eu cheguei em Toronto, eu conheci muita gente e um deles eu conheci um pastor que se formou em teologia lá. E ele falou comigo Isso. assim, a minha professora, ela falou que o Canadá hoje precisa de homens e mulheres de Deus, de jovens, porque está perdendo a essência. Um país que viveu o avivamento de Toronto em 94, se eu não me engano, e hoje as outras nações estão dominando, sabe? E as novas geração não quer saber de Deus. O ateísmo está crescendo de uma forma muito grande. Os brasileiros assim têm se posicionado, têm tentado, mas nós precisamos de quê? De forças, sabe? E eu creio que o Brasil é o celeiro do avivamento. Nós temos essa promessa. Amém. Inclusive essa professora disse para ele assim: nós levamos o avivamento até a América, até vocês. Hoje nós precisamos que vocês tragam o avivamento novamente para cá. Forte demais, forte demais. E assim, com esse tempo que você ficou lá com o pastoreio, você percebia, eu creio que você percebia o cuidado de Deus a todo momento, né? Todo momento. Então, assim, a sua volta, como que foi assim, essa certeza? Foi acontecendo algumas coisas? Como que foi para a sua chegada aqui no Brasil novamente? Então, quando eu fui para Toronto, eu fui para ganhar tempo, porque eu precisava de um contrato de trabalho para me permanecer legalmente no país. E com isso eu sempre renovando meu visto, não deixava vencer.
E eu renovei por 4 vezes. Na última vez, o consultor virou para mim e falou: Pastor Gustavo, ó, eu acredito que não vai mais aprovar, você vai ter que tomar uma decisão. Ou você retorna para o seu país, ou você fica ilegal aqui e espere algum programa imigratório para que vocês possam se encaixar. E eu falei: não, eu vim debaixo de uma cobertura. O meu Deus é aquele que governa, meu Deus é aquele que está no trono. E eu tenho certeza que ele vai abrir um caminho. E eu orando ao Senhor e aquela angústia, porque vai se aproximando o tempo. Faltava 10 dias para o meu visto vencer. Aí eu recebi uma orientação que Deus, Ele é o Deus da porta. Que eu havia batido em várias portas, mas que a minha porta estava aberta. E passando alguns dias, meu telefone toca uma empresa. Eu tinha tirado a licença de caminhão. A empresa me liga e fala assim: ó, nós temos uma oferta, nós temos algo para te oferecer. Aí eu falei: mas meu visto vai vencer agora. Eu precisava de uma empresa que me patrocinasse. Como o Canadá está em crise economicamente, politicamente, está muito difícil esse processo. Aí eles falaram: não, nós vamos fazer tudo para vocês. Tanto para você, tanto para sua esposa. Eu não gastei $1. Glória a Deus. A empresa entrou faltando 8 dias para o meu visto a vencer. Fez todo o reboliço, aí eu ganhei mais um contrato e eles falaram assim: agora você vai para o Brasil descansar e você volta o ano que vem, depois do inverno. Eu falei: é de Deus purinho. E a prova Senhor de nós estamos aqui contando esse testemunho. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. E assim, pastor, você percebe uma certa diferença antes do ministério e depois do ministério, depois da consagração? Eu falo no sentido de uma certa responsabilidade. Você me falou um pouco das experiências, né, de forma externa e interno. Qual que foi assim teve alguma coisa que às vezes você já, não, uma hora eu iria ser consagrado, sim, Arthur, mas teve uma responsabilidade maior. Como que foi isso, assim, o Gustavo de forma interna? Eu acredito que eu estou vivendo aquele período de aprendizado ainda, sabe? Aquele período de ser moldado ainda. E o sentimento é outro. Eu tinha aquele sentimento sempre de sair ministrando, de evangelizar, totalmente externo mesmo. E hoje eu já tenho essa visão interna de cuidado, sabe? De cuidar. Essa experiência com esse rapaz me fez entender o que é o pastoreio. Pastoreio é você cuidar mesmo, de você ir atrás de uma ovelha, de você... Porque é muito fácil a gente ministrar nas igrejas, né? Às vezes uma pessoa aceita Jesus, mas você não acompanhar. E isso começou a queimar no meu coração, sabe? A questão do pastoreio, de acompanhar o processo, de viver com a pessoa, de orar com a pessoa. E só tenho 2 anos de pastoreio e isso está queimando mais em mim, essa questão do interno, de cuidar mesmo, de proteger, de contar as minhas experiências. E aos poucos o Senhor tem colocado jovens para me ouvir, para me acompanhar com situações adversas, ou o que eu já vivi em questão de querer fugir, em questão de querer viver uma nova experiência e abandonar aquilo que Deus tem para eles. E eu consigo compartilhar o que eu vivi. E eu sinto nisso aí, já como o meu ministério que o Senhor me confiou nesse novo ciclo. Então, assim, é algo que, pelo menos eu enxergo, infelizmente, muito, principalmente na fase entre a adolescência e entre a juventude, ele é uma inconstância muito grande. Igual você falou, às vezes de querer largar o evangelho, de querer fugir do chamado, de fazer igual o Jonas. O que você acha, com a sua experiência que você está tendo, principalmente com esse olhar interno, igual você falou, como que a gente trata essa inconstância? Como que a gente trata esse sentimento até de rebeldia às vezes? Sim, eu sempre falo, a entrega ao Senhor, ela sempre vai ser o melhor caminho. A oração, está envolvido com quem te aproxima do altar, está envolvido com quem te aproxima de Deus. Porque nessa fase da juventude, o que mais vai aparecer são propostas. Vão aparecer amigos, vão aparecer uma mesa preparada daquilo que a carne gosta. Mas para a gente viver uma vida com Deus, a gente tem que viver em santidade, em propósito, com pessoas que te aproximam de Deus. Porque tudo aquilo que está no seu barco, e como Jonas a gente mencionou, Jonas estava dentro de um barco e tinha marinheiros que aceitaram eles, e a tempestade nem era para os marinheiros, era por causa de Jonas. Então, enquanto eles não tiraram Jonas do barco, a tempestade não cessou. Então, às vezes, a gente tem que tirar o Jonas do nosso barco, sabe? Então, se a gente ficar alimentando pessoas que são causadoras de tempestade na nossa vida, a gente vai acabar se afundando. Isso se externa não só a amizade, né? Mas às vezes é um relacionamento, e principalmente, né?
assim, é um momento que a gente vive muito delicado dessa inconstância nas Justamente. igrejas de uma forma geral, né? Sim, com certeza. Então, assim, é interessante você ter citado esse exemplo de Jonas, é muito bacana. E, assim, pastor, com a sua experiência que você está tendo hoje para dentro de um pastoreio, com a visão de cuidado mesmo, o que que você tem a dizer, por exemplo, para alguém que anseia o chamado, anseia o ministério, alguma palavra de encorajamento, o que que você gostaria de Assim deixar? como o tema que foi revelado aí aos pastores sobre Timóteo, que viveu essa inconstância também, e a própria orientação da carta, né, quando Paulo escrevia para Timóteo, é justamente que ele era diferente, né? Ele foi forjado como soldado de Cristo. Então a gente tem que viver mesmo, mesmo independente das oscilações, ficar firme na palavra do Senhor, ficar firme nas promessas do Senhor. A gente vai viver dias maus, assim como falei também Elias, que entrou em uma caverna, queria abandonar o ministério. Um profeta que é o profeta do fogo, agora é o profeta da caverna no outro próximo capítulo. Então isso fala de oscilações, mas ninguém é substituível à obra do Senhor. Deus tem o Eliseu para Elias, Deus tem o Josué para Moisés e Deus tem o Timóteo para Paulo. Amém. E assim, eu acho que isso encaixou um pouco com o tema, né? Eles podem, você não, e Justamente. de estar realmente separados e saber que a vida vai vir altos e baixos, Sim, com que a certeza. vida vão vir momentos que a gente acha que a gente está no alto, mas na verdade a gente está embaixo. E assim, que a gente venha se apegar a essa palavra que o senhor falou sobre permanecer constante, Verdade. sobre eu achei interessante sobre o que o senhor falou de Londres, porque foi um momento que você tentou fugir, né? Um Justamente. momento que você tentou ir para longe, mas mesmo assim, ainda eu acredito que havia uma constância, né? Os seus olhos, eles às vezes não estavam focados em 100% em Cristo, né? No seu chamado, no crescimento. Mas o seu coração nunca se afastou daquilo ali. De maneira alguma. Eu só queria tentar viver uma vida normal dentro de mim. Eu tinha aquela luta, aquela batalha, sabe? É da carne com o espírito, como Paulo escreve em Romanos, né? Que ele diz assim: miseravelmente, miseravelmente homem que sou, né? E quem me livrará do corpo dessa morte? E é tão interessante isso, porque ele está tendo aquela batalha ali. E na história romana falava que os assassinos, às vezes com forma de punição, o defunto cadáver era atrelado ao assassino para que a bactéria do cadáver pudesse entrar, né, como punição e ele ter uma morte lentamente. Quando Paulo fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava dizendo, eu matei, mas está atrelado a mim. Eu matei, Oh. mas está colado a mim. O velho homem está atrelado a mim. Mas ele orou por 3 vezes. O Senhor disse: a minha graça te basta. É tão interessante nesse conflito. E às vezes a gente fala, mesmo assim, eu querendo fugir, eu falava: Senhor, mas o meu coração está no teu altar. Eu não deixava de ir para a igreja. E sempre quando, mesmo em Londres, um profeta Deus usa falando assim: você vai pegar o mesmo avião que você veio, porque Deus tem obra contigo, Deus tem água contigo. Lá no Brasil, Deus não tem nada contigo nessa terra aqui, não. Volte e vai organizar a casa. Esse é o momento que a porta fecha na A nossa porta cara, fecha. né? Eu acho lindo porque o próprio Paulo contou um pouquinho dessa experiência, né? Desse combate que a gente vive, carne versus espírito. Mas ele começa o capítulo 8 dizendo: mas não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Em Cristo Cristo Jesus. Jesus. Glória a Deus. E assim, quais que são as suas expectativas mediante ao que Deus já tem ministrado no seu coração, no que você vai ministrar para nós? Estou muito animado, é um ministério que eu já conheço, Pastor Bruno. E o Bruno é um amigo, assim, a gente viajou juntos já, ministramos juntos aí. A história do Bruno, do Pastor Bruno, mexe muito comigo, me motiva, me incentiva. Acompanhei ontem a entrevista dele também e estou com grandes expectativas, né? Acompanhei o ano passado pela internet e hoje estou aqui, né, ansioso também, Amém. mas para fazer a vontade do Senhor e espero que vários jovens sejam impactados através da palavra do Senhor e que o Espírito Santo fique à vontade para trabalhar. Nós estamos aqui disponível como um vaso nas mãos do oleiro. Amém, amém. Pastor, muito Eu que obrigado, nós te agradecemos. agradeço. Pessoal, amanhã às 19h30 aqui na Terceira Igreja Batista,
Pastor Gustavo vai estar trazendo uma palavra fortíssima ao nosso coração, vindo direto do trono de Deus. Em nome de Você não pode perder. Beleza? Ele veio do Canadá para dar essa palavra para nós. Aí, não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. Amém. Amém. Deus Obrigado, abençoe. pessoal. Deus abençoe. Com Deus.